Chegamos ao temperamento melancólico. Esse temperamento ele é conhecido por ser introvertido, ou seja, uma pessoa mais voltada para dentro, mais reflexiva, mais quieta, mais na dela, mais no mundo dela. Então são pessoas que expressam muito pouco para os outros, expressa pouco afeto, amor, carinho e requer muito pouco dos outros também, ou seja, não dá trabalho para ninguém, não mexe comigo, eu não mexo com você, né? Então são pessoas mais introvertidas, voltadas para si, para o seu mundo. É um temperamento extremamente importante para a sociedade. Por quê? O temperamento ele pode ser voltado para pessoas e relacionamentos ou para tarefas e objetivos. O melancólico ele é voltado para tarefas e não para pessoas. Então é um temperamento, ou na verdade é o único temperamento que consegue ficar muito tempo focado em uma tarefa, em um objetivo, sem precisar de socialização. Isso é uma virtude. Então, quase todos os gênios são melancólicos. Porque eles ficam muito tempo focados, né? Thomas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein. Então, são pessoas que ficaram muito tempo estudando, fazendo matemática, cálculo, desenvolvedores de software. São pessoas que precisam passar muito tempo fazendo uma tarefa sem contato social. E as outras pessoas não conseguem. Então elas param no meio do caminho, desistem, e o melancólico ele é persistente, ele vai até o final. Então a característica do melancólico é essa, é a habilidade de ficar focado em um objetivo até alcançar. Quando perguntaram para o Thomas Edison como é que ele desenvolveu a lâmpada, ele falou, eu descobri 999 maneiras de errar, de não fazer, e acertei na milésima. Então, olha a quantidade de tentativas. Outros temperamentos desistiam no meio do caminho. Isso aqui não dá certo, vou fazer outra coisa. Mas o melancólico não, ele é determinado. Ele foca em algo e ele vai até dar certo. Quando não dá certo é porque ele esgotou todas as possibilidades. Mas aí nesse processo ele já adquiriu uma quantidade de conhecimento enorme que ele pode usar para outra coisa. Então, o melancólico é essa pessoa, né? Ele já nasce, a criança que já nasce mais introvertida, fazendo brincadeiras, mais no seu mundo, não se socializando tanto. E entenda, não é que ele não necessite de socializar, tá? Mas ele seleciona muito bem com quem ele vai se socializar. Então, ele seleciona poucas pessoas para fazer parte do seu convívio próximo, que ele consegue desabafar, expressar seus sentimentos, emoções, mas são pouquíssimas mesmo. E aí, por isso, eles às vezes podem sofrer, porque eles selecionam muito bem as pessoas com quem eles se envolvem, eles valorizam demais essas pessoas. E se essas pessoas não respondem na mesma altura, eles se sentem desvalorizados e geram traumas e ficam cada vez mais reclusos, isolados. Então, o melancólico ele sabe muito bem lidar com os conflitos internos pessoais. Então, são pessoas que entram e saem da depressão e você nem percebe. Então, as pessoas que lidam com o seu emocional muito bem. O problema do melancólico é lidar com o emocional dos outros. Então, quando coloca ele com mais uma ou duas pessoas num social, ele tem dificuldade enorme de lidar com o emocional das pessoas. Então, não é algo que ele domine. Ele domina mais tarefas e objetivos e menos sentimentos e emoções e relacionamentos pessoais. Então, o melancólico tem que tomar um cuidado com isso, né? Senão ele se isola demais, fica só no seu mundo. E ele necessita sim de socialização, mas é de pouca. Então ele seleciona poucas pessoas para conseguir ter essa troca. Então uma ou duas pessoas, amigos, mais família, tá ótimo para ele. Ele não precisa de fazer festa, de muita gente. Então precisa usar isso ao seu favor, né? O melancólico, eles são os gênios na nossa sociedade. Se a gente souber trabalhar eles, a gente extrai excelentes coisas deles. Quais são os superpoderes do melancólico? Eles têm compaixão, embora não aparentem, eles aparentam ser frios, mas são pessoas que têm muita compaixão, pensa no próximo, pega a dor do próximo e tenta ajudar. Então são pessoas de palavra, de atitude. Muitas pessoas falam muito e fazem pouco. Esse é o contrário do melancólico. O melancólico fala pouco e faz muito. Então ele ajuda pessoas na rua, ajuda pessoas carentes, ajuda um amigo que está necessitando, pega do dinheiro dele e às vezes toma até prejuízo para ajudar o outro. Coisas que os outros falam que você pode contar comigo e tal, e na hora de fazer não faz. O melancólico não. Ele não fala muito, mas na hora de fazer ele surpreende as pessoas. Então quando você conhece o melancólico, às vezes você se surpreende com a compaixão que ele tem. Resistência à pressão. Então, ele é resistente à pressão
contanto que seja num ambiente que ele domine. Se você pressionar ele aí num ambiente que ele não domina, ele pode ter sérias consequências. Ele precisa de tempo. A pior coisa para o melancólico é passar vergonha em público. Então, eles são pessoas que estudam muito antes de entrar numa área desconhecida. Então, eles vão estudar, se preparar, eles só vão entrar quando eles tiverem na sua mente que eles têm a quantidade de informação necessária e a habilidade para entrar naquilo. Senão, eles não vão entrar. Porque eles não gostam de errar, de falhar. Então, o melancólico às vezes tem que tomar cuidado com isso, né? Com essa habilidade dele de estudar muito para entrar numa área quando ele só dominar. E nem sempre vai ser assim. Então, quando ele domina a situação, ele é resistente à pressão. Quando ele não domina, quando ele é forçado a ir para uma área que ele não domina, ele espana, ele recua. Tendência à genialidade, já falei sobre isso. Quase todos os gênios da sociedade são melancólicos, por essa habilidade de conseguir focar no objetivo até alcançar e não ter tanta necessidade de interação social. Leal é um dos temperamentos mais leais, não fala muito, mas quando você precisar, você pode contar com ele. A lealdade dele é impressionante. Então é muito bom você ter amigos melancólicos. São pessoas que não falam muito, não expressam muito verbalmente, nem toque, nem carinho, não gostam de toque. Engraçado sobre o melancólico é que toque para eles é quando tem um objetivo. É só quando é preliminar que leve à relação sexual. Caso não tenha esse objetivo, não faz sentido na cabeça do melancólico toque e abraço. Então, se você conhece o melancólico, não toque muito nele, ele não gosta. Completa as tarefas, então tudo que ele inicia ele gosta de terminar, né? Ele não gosta de começar e deixar algo inacabado. Então, ele gosta de começar e vai até terminar. Se não der conta é porque realmente ele tentou e não tinha as habilidades ou não dava mesmo. Atenta aos detalhes, muito detalhista, então ele fica o tempo inteiro focando nos detalhes, eles buscam autoridade nas pessoas para poder validar aquilo que as pessoas estão falando. Então ele entra num consultório, por exemplo, ele vai ver a formação, livro, experiência, para depois validar aquilo que você fala. Então, diferente de outras pessoas que já chegam lá e já aceitam o que os outros falam, ou psicólogo, terapeuta, não importa. Eles querem ver coisas que validam aquilo que você está falando. Pensador crítico, então ele é muito crítico quanto a tudo, às vezes até chato, né? Só fica criticando, né? Mas isso é importante para a sociedade, para ver as falhas, ver os pontos fortes. Então ele é um pensador, ele pensa muito. A dificuldade às vezes é pôr em prática, porque ele precisa desenvolver essa habilidade para pôr em prática muita coisa que ele pensa. Independente, então eles são pessoas mais que não têm tanta necessidade de depender dos outros, eles gostam de fazer sozinho. Quando tem o melancólico na liderança, ele espera que os outros aprendam por observação. Ele é um autodidata nato, então ele aprende observando, fazendo, sozinho. E às vezes ele espera que os outros sejam assim, e não são. Então não adianta. O melancólico, às vezes, quando ele está na liderança, ele tem esse problema de esperar que os outros sejam igual a ele, que aprendam só por absorção, por observação, e não vai acontecer. A maioria das pessoas precisa de um treinamento, de alguém conduzindo, direcionando, orientando. Então, o melancólico precisa entender isso. Realista. E esse realista, eu quero fazer uma ressalva aqui. Muitas vezes o melancólico aparenta ser pessimista, porque ele chega na situação e ele vê as falhas, ele tem uma mente boa para ver as falhas. Só que às vezes tem 80% de acerto e 20% de erro. Ele vai falar só dos 20%. Então quem não conhece fala, nossa, é pessimista demais. Ele desmotiva todo mundo, ele fala, não, mas tá ótimo, nós vamos dar certo, né? Tipo, na cabeça dele tá tudo certo. Mas para quem ouve, acha que ele só viu crítica. Então ele tem que tomar um cuidado na hora que ele vai expressar esse realismo dele, que muitas vezes é pessimismo, para não desmotivar as pessoas à sua volta. Então ele tem que saber o que ele deve falar. E se você conhece o melancólico, você já não tem que ficar ofendido por ele chegar e às vezes apontar só o erro. É para você melhorar. Então não fique esperando que ele vai olhar as qualidades, tá? Não é dele fazer isso. Infelizmente, muitas vezes eles só valorizam um lado ruim. Mas é como uma maneira de evitar falhas. Então, às vezes, eles não fazem algo porque eles querem ser perfeitos. E aí acaba que eles protelam muita coisa, procrastinam muita coisa, porque nunca vai ter a perfeição. Porra, muito raro a gente alcançar. Então, feito é melhor que o perfeito. É uma frase que eu falo sempre para os melancólicos.
Feito é melhor que perfeito. Não espera estar perfeito, porque à medida que você vai fazendo, você vai aperfeiçoando aquilo que você está fazendo. Então a gente vai aperfeiçoando à medida que a gente vai fazendo. Se a gente espera estar perfeito para fazer, corre o risco de a gente nunca fazer. Criativo, então tem uma criatividade muito boa, ele já nasce com essa habilidade de ficar no mundo da mente, de pensando, de ideias, de gerar criatividade. Automotivado, isso é muito bom, ele não precisa de ninguém para motivar ele a fazer algo, ele mesmo se motiva, ele mesmo vê a importância daquilo, vai lá e faz. É muito ruim você andar com pessoas que tem que estar motivando o tempo inteiro, faz isso, faz aquilo e tal. Então é bom você andar com pessoas que são automotivadas, né? Elas mesmas se motivam, não precisa de ninguém estar orientando e direcionando elas. Responsável, extremamente responsável, são um dos temperamentos que você pode dar a sua chave do carro, da sua casa, do banco, que ele não vai mexer. São pessoas que extremamente responsáveis, que não gostam de deixar os outros no prejuízo. Eu já vi várias vezes o melancólico sair no prejuízo para outra pessoa não sair, porque ele não gosta de sair com a má impressão, que o outro tenha a má impressão dele. Ele prefere sair no prejuízo financeiro do que deixar a pessoa no prejuízo. E pensador, né? Mesma coisa do criativo. Quais são as criptonitas do melancólico? Eu já falei, esse perfeccionismo deles é muito ruim, né? Esperar tudo estar perfeito para fazer. Nem sempre vai ter. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que drena a energia do melancólico é tentar forçar ele a ir para uma área que ele desconhece. Tem que dar tempo para ele estudar, desenvolver, crescer, para depois ele entrar no tempo dele. Se você forçar, ele espana, ele fica com raiva, ele fica agressivo. Vou dar um exemplo do meu pai, por exemplo. Ele foi para os Estados Unidos, mas antes de ir ele estudou muito inglês, com 18 anos. E mesmo assim ele se sentia inseguro. Por quê? O melancólico tem medo de passar vergonha em público. Então ele tinha medo de falar errado e os outros rirem dele, passar vergonha. Só que o vocabulário e a escrita dele era só 10. Ele tinha um vocabulário e uma escrita excelente, melhor que todos os outros que foram. Só que quando chegou lá, ele foi o que mais demorou a desenvolver a fala, a pronúncia. De tanto ele ficava com vergonha de falar. Já as outras pessoas que não tinham metade do vocabulário que ele, desenvolveram a fala muito mais rápido do que ele. Porque elas falavam, erravam e os outros consertavam, e elas iam aprendendo à medida que iam fazendo. E aí elas desenvolveram muito mais rápido do que ele a fala e a pronúncia. Então o melancólico tem que tomar cuidado com isso, esse medo da vergonha, ele tem que enfrentar isso, né? Saber que às vezes vai acontecer, está tudo bem, todo mundo erra e todo mundo falha, né? Virtudes que devem ser cultivadas. Antes de entrar nessa, uma das coisas também que drena muita energia do melancólico, que tem que tomar um cuidado muito grande com isso, às vezes a gente planeja alguma coisa, vamos fazer uma viagem, por exemplo. Vamos para tal lugar, ou fazer tal projeto. O melancólico vai estudar tudo sobre aquele lugar, sobre quanto vai gastar, sobre o tempo que vai ficar lá, os melhores pontos turísticos. Então ele vai passar um tempo estudando. Aí chega próximo da viagem e você fala, não, vamos para outro lugar. Nossa, isso para ele é o fim do mundo. Porque ele gastou muito tempo planejando, se preparando, e você muda assim. Para você é fácil mudar, porque às vezes você não planejou, você não gastou tempo investindo. Então, para ele mudar a rota é muito difícil. Então, cuidado, tá? Para não desvalorizar o tempo que o melancólico investiu naquilo. Então, ele se sente desvalorizado. Então, quando você planejar algo com ele, mantenha a rota, né? Se for mudar a rota, tem que ter uma justificativa muito boa para ele aceitar. Senão ele vai ficar furioso. Porque as pessoas, a maioria delas, não gastam. Só vamos, né? Vamos lá, vamos curtir e tal. E o melancólico não é assim. Ele gosta de ter segurança. E se for perigoso? E se acontecer aquilo? Então ele pensa em todas as possíveis falhas. Virtudes que devem ser cultivadas. Tolerância. Então, às vezes, o melancólico, se ele não for trabalhado, ele fica muito intolerante, porque ele vive no mundo dele, da cabeça, né? E ele espera que os outros entendam ele e acompanhem ele, mas nem todo mundo. E aí ele pode ficar nervoso para as pessoas não conseguirem acompanhar ele, entender ele, ou às vezes cobrarem dele sem saber o que estão cobrando. Então ele precisa desenvolver essa tolerância. Flexibilidade, de novo, às vezes ele é inflexível porque ele se prepara muito para manter a rota, manter o curso e o objetivo, e as pessoas querem mudar de uma hora para outra e ele se torna inflexível. Então ele tem que aprender essa habilidade de desenvolver essa habilidade de flexibilidade, né? De poder ser flexível, de mudar de rota, mudar de objetivo,
Às vezes é preciso, o ambiente pede isso e ele tem que se trabalhar para isso, para ele não ficar muito furioso, para as emoções dele não aflorar demais. Desapegar, às vezes ele é muito apegado a algumas coisas, né? E ele, como seleciona poucas coisas para se envolver, ele se apega demais, então ele tem que desapegar, aprender coisas novas, desenvolver, obediência. Ele é uma pessoa que segue muito bem regra, né? Só que às vezes, por ele pensar outras coisas, ou num universo diferente, às vezes ele vai para outro caminho que ele não respeita e obedece aquilo que foi colocado. Então ele tem que aprender a desenvolver a obediência, domar os pensamentos. Então é o temperamento que mais pensa, então ele precisa aprender a domar esses pensamentos para que esses pensamentos não domem ele. A confiança, ele é uma pessoa extremamente confiável, mas se ele estiver na pior versão, ele não vai fazer nada que você pede. Então, ele precisa estar numa boa versão para ele ser confiável. E o otimismo, ele tem que desenvolver o otimismo, senão ele parece ser a pessoa mais pessimista do mundo. Só fala das falhas, só fala dos defeitos. Então, quem está em volta e não aprendeu isso, sofre muito, principalmente se for casado ou no trabalho. Quem está em volta e não entende isso, sofre demais. Já vi várias pessoas reclamarem, achar que eles são muito pessimistas, mas não são. Eles estão vendo falhas que ninguém está vendo. E se você souber aproveitar isso, você melhora e muito. Um melancólico bem-sucedido, William Bonner. Então você pode ver que de todas as pessoas, né, que são figuras públicas no Brasil, ele é uma figura que se expõe muito pouco. Você sabe muito pouco do pessoal, familiar. Para você saber alguma coisa é muito raro. Ele é uma pessoa que não dá entrevista pessoal. Você pode ver esses anos todos, né? Tá na casa de todo mundo, toda noite, e as pessoas sabem muito pouco dele. Então ele é muito resguardado, reservado. Então é uma pessoa inteligente, organizado, confiável, perfeccionista e discreto. Então um melancólico bem-sucedido é assim. E olha só, ele é uma pessoa pública e está o tempo inteiro exposta. Só que ele quase que cria um personagem, né, para estar exposto. Ele não é ele mesmo, vamos dizer assim. Você não sabe quais são as características dele, de fato, fora da câmera, em casa. Ninguém sabe. Então, o melancólico tem essa habilidade. E é interessante, porque são pessoas introvertidas que não necessitam tanto de socialização, mas são excelentes artistas, porque eles criam um personagem. Então, você vê muitos artistas são melancólicos porque eles gostam de criar um personagem. Melancólico sem virtude, Darth Vader. Intolerante, inquieto, rígido, rancoroso, pavio curto e temido. Então, o melancólico, quando ele não é trabalhado na sua pior versão, ele é altamente destrutivo, né? E aqui ele se foi para o lado negro, o lado mal, né, da força lá, porque ele teve traumas que não foram tratados, então são pessoas que têm dificuldade para lidar com traumas e por carregar muito tempo, muito trauma, eles viram a pior versão delas, são conduzidas por outras pessoas muito fácil. Então tem um documentário do Unabomber, ele foi um terrorista nos Estados Unidos que ele mandava bomba pelo correio, que explodia ou no avião ou nas universidades, que ele queria destruir a tecnologia. E ele tem todo um estudo por trás, um manifesto do porquê que ele fazia isso. Então tinha uma justificativa. Então o melancólico ele não faz nada sem uma explicação muito lógica. Diferente de um colérico e um sanguíneo que toca o terror, destrói tudo e psicopata, né? Sem explicação. Ele não, ele é um terrorista com explicação, com uma coisa lógica por trás. Então você sempre vai ver quando tiver um terrorista, alguma coisa melancólico, com uma explicação que faça sentido. Tanto que o policial que estava perseguindo esse Unabomber, ele lia o manifesto dele e aprendia com ele. E se via, né, nas coisas que ele escrevia. Falava, cara, isso aqui faz sentido, realmente, né? A sociedade está doente nisso e tal, isso aqui vai destruir a sociedade. Então tinha muita coisa que fazia sentido. Pessoas que são melancólicas, né? Olha aí, algumas pessoas que são melancólicas na sociedade. O Batman, né, um super-herói que totalmente introvertido, vive na caverna, no mundo dele. Muito difícil socializar, ele faz parte da Liga da Justiça, mas você vê que ele sempre faz, mas sempre na dele, sempre planejando coisas sozinho, tanto que uma vez pegaram que ele tinha planejado para poder, uma estratégia para destruir todos os outros super-heróis.
E as pessoas, não, como que você pensou nisso? Ele falou assim, não, vocês são as forças mais poderosas do universo, tem que ter alguma maneira de conter vocês caso precise. Então ele foi o único a pensar nisso. Então o Batman ele tem essa característica do melancólico, em pensar nas possíveis falhas e se preparar para elas. Então é o professor, Nikola Tesla, Albert Einstein, são pessoas que têm uma característica melancólica muito acentuada, né, primária. Você pode ver uma característica semelhante em quase todos eles. São pessoas mais reservadas, mais inteligentes, mais focadas no objetivo. Espero que vocês tenham gostado. O melancólico é um temperamento que eu gosto muito. Até o próximo.